neste momento eu queria ler só um versículo de Salmos. Salmos 100. Exorta-se toda criatura, celebrar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele no canto. Sabei que o Senhor é Deus, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele, com louvor e os seus atos. Com hinos, louvai ou bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Convido a amada igreja que está levantando para louvar o Senhor. Esse louvor diz: vem, derrama a sua paz.
nome está com uma viva, mas também vai deixar na estrada. E o que acontece nesse gancho, para quem andou estudando, estou lendo, né, a Bíblia como a gente tem estudado esses dias, a gente tem aprendido muito sobre a saída do povo, do Egito, tudo que eles vão passando. E essa música, por causa dela se inspirar um pouco nisso, faz muito para o nosso dia a dia. Quantas vezes nós encontramos nas nossas vidas ali momentos para a gente que a gente está em trevas, e aí Deus vai e diz assim, haja luz. Quantas vezes nós estamos em guerra, e Deus vai lá e haja paz. Essa música, eu acho que, junto à nossa realidade, do nosso dia a dia, convido os irmãos para nós estarmos adorando ao Senhor, reconhecendo tudo aquilo que Ele faz todos os dias da nossa vida. Da mesma forma, Pai, pedimos que o Senhor esteja, Senhor, nos dando dessa água, para que possamos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, bebermos de Ti, Senhor. Cada dia, Senhor, possamos ter, Pai, intimidade maior com o Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá. Podemos adorá-lo e louvá-lo. Quantas pessoas gostariam de ter esse privilégio e não têm? As pessoas precisam muitas vezes esconder para poder fazer isso. Mas nós podemos fazer isso abertamente. E por isso louvamos e adoramos o Santo nome. Pai, fica conosco nessa manhã. Senhor, usa o teu servo para falar aos nossos corações. Possamos sair daqui, Senhor, transformados com aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Deus, que o Senhor continue conosco nesse culto da manhã, mas o nome sagrado do teu filho Jesus. Nós pedimos, Senhor, o nome sagrado de Jesus. Amém. Amém.
pela próxima vez. É um prazer chegar aqui e estar com você. Tadinho, irmãos, irmãs, é um prazer, é um privilégio para mim. Uma grande honra estar aqui com os irmãos, pelo amor de vocês. E nós podemos ter certeza que nós vamos ter a palavra de Deus manifestada aqui, ensinada, exposta. Que Deus nos ajude. Que o ouvido da gente não seja de coceira intelectual, mas seja de ouvir espiritual, tá bem? Porque aí vai entrar em fruto, tá bom? E, meus irmãos, nós estamos falando pelas manhãs, se os irmãos forem perceber na sequência das mensagens, nós estamos falando muito, e vamos continuar falando conforme a gente vai caminhando aqui na nossa igreja, na nossa congregação, sobre o comportamento do justo, o comportamento do cristão. Então, nós temos a oportunidade de, nas manhãs, penso eu, junto com você, que nós acertarmos as nossas vidas para ficarem o mais possível sintonizadas com o nosso Deus e nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então nós vamos terminar de pregar no Salmo 101. A gente começou semana passada. Vamos abrir lá. Salmo 101. Salmo de Davi. O título que nós temos para o nosso sermão, ou para os nossos dois sermões, são dois sermões do Salmo 101. O título é: Seja um cristão verdadeiro, agrade a Deus. Vamos repetir? Seja um cristão verdadeiro, agrade a Deus. Você pode passar isso para a primeira pessoa, não é singular. Né? Eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero agradar a Deus. Bem? Sim, a gente pode agradar a Deus, sim. Como é que nós agradamos a Deus? Uma das formas é pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser e de agir. Tá bem? Então nós vamos ler o Salmo 101. Tá bem? Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração inteiro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. O irmão, a irmã, leia os outros versículos, por favor. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha vida. Cada manhã se falar sobre os mentiras. Salmo 21. Salmo atribuído a Davi. E olha, meus irmãos, esse salmo, como ele é palavra de Deus, isto é, ele foi
inspirado. Tá? Não foi uma iluminação. Por exemplo, os nossos cânticos, para que sejam compostos, para que um compositor escreva um cântico ou um hino, existe uma iluminação. Isto é, Deus, através da Bíblia, ele leva um compositor a compor letra, às vezes letra e música, outros fazem conjuntos, né? Um compõe a letra, outro compõe a música, mas isso é iluminação, isto é, através da luz da Bíblia se compõe um cântico. Mas o Salmo 101 e toda essa maravilhosa quantidade de livros, os 66 livros da Bíblia, são inspirados, já é diferente, porque a inspiração, ela vinha diretamente sobre o profeta, diretamente sobre o apóstolo, diretamente sobre o discípulo, aquele que escrevia inspirado. E nessa inspiração, nós encontramos o incentivo, a exortação, o cuidado, o ânimo de colocar para mim e para você, já que nós somos agora servos de Deus e abraçamos Jesus Cristo, porque Ele nos abraçou antes, como nós devemos nos comportar. E esse Salmo 101 é um salmo, então, atribuído a Davi, em que ele está fazendo uma oração para que ele seja um servo de Deus, a começar da casa dele, até chegar no reino que ele iria cuidar, porque Deus o chamou como rei de Israel. Então, a gente também tem a ver com isso. Nós também temos a ver com essas palavras. Essas palavras não se limitam, porque é inspirada, essa palavra é inspirada, ela não se limita só a Davi. Existe um fio espiritual que liga todos os crentes de todas as épocas, de todos os séculos, a esse salmo também. E nós somos felizes, meus irmãos, porque aqui no Brasil nós temos a Bíblia traduzida no português e nós podemos pregá-la, porque existem nações na terra e que não têm a Bíblia ainda totalmente traduzida para eles, que eles dependem dos pastores e missionários para pregarem para eles, quando esses aprendem a língua deles. E às vezes a tradução da Bíblia só vai chegar mais adiante, não é? E nós não, nós já temos ela em português, em várias versões. Todas as versões são muito bem feitas, com exceção daquela tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, que tem uma tendência para tentar mostrar que Jesus não é Deus. Ali tem umas mudanças propositais, tá bem? Mas a Bíblia, tanto as católicas como as que são publicadas pelos evangélicos, são excelentes obras traduzidas, tá bem, meus irmãos? Tá bem, muito bem. Bom, a gente tem que ter certeza de que a gente é crente. A primeira coisa, como eu falei no vídeo passado para você, a gente tem que ter certeza que nós somos cristãos. Tudo começa daí. Tudo começa do ponto de partida de que um dia você quis amar Jesus de todo o coração, porque você entendeu que Ele te amava. É muito importante isso. É muito importante você saber que Jesus Cristo agora é teu e você
dele. É muito importante. É daí que parte tudo. Davi tinha essa certeza. Ele tinha certeza que Deus o chamou. Ele era o pastor dos rebanhos do pai dele, de Jessé. Ele foi chamado por Deus, foi ungido por Samuel, não é? E depois ele continuou adiante. Continuou adiante. Com muita luta. Houve um período que ele já era rei, mas um da família de Saul, chamado Aimeleque, ficou governando uma parte do reino, mas foi por um tempo só. Depois ele foi governando todo o reino de Israel, porque ele procurava, meus irmãos, viver com integridade. Tá? Então, em segundo lugar, você tem que ter um comprometimento com Deus. Olha só, meus irmãos, comprometimento com o caráter de Deus. O salmo ele começa dizendo, olha lá, no versículo 1. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Você tem, se você é cristão, se você é uma mulher cristã, se você é um homem cristão, existe algo em você que te leva, que te deve levar a cantar a lealdade e a justiça de Deus. Mas, quando eu estou em guerra, eu também posso, sim, porque Deus vai trabalhar com você e vai dar como foi cantado, a paz. Às vezes a paz, ela não é percebida na hora. A gente fica em dúvida, mas será que eu sou realmente do Senhor? Será que Ele está cuidando de mim? Bom, quantos anos você já está aqui, vivendo como cristão nessa terra? Quantas vezes você pensou que Deus não cuidava de você? E hoje você está aqui porque Deus cuidou, porque Deus amparou você. Então, para que eu busque, para que eu agrade a Deus, eu tenho que ter um comprometimento com o caráter de Deus. A palavra caráter, ela pode ser também substituída pela palavra atributo. Deus tem atributos. É assim que a gente chama na teologia da Bíblia. Atributos são as qualidades de Deus. E Deus só tem qualidades boas, justas, não é? Então, você e eu podemos cantar e viver pensando que Deus e nosso Senhor Jesus, Ele é leal. Outra tradução para essa palavra lealdade é: Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Cantar a lealdade, a misericórdia e a bondade dele, porque Ele faz uma aliança conosco, e essa aliança leva a gente a ser adotado por Deus, como diz Paulo em Efésios, nós somos adotados por Deus. Então, quando nós nos chegamos a Deus, porque sabemos que Ele é leal, isso, meus irmãos, é uma prova de que nós passamos a entender Deus a partir da nossa salvação. Quando nós não éramos crentes, vamos usar essa palavra crente no bom sentido, tá? Quando eu falo crente, eu vou falar crente, é pejorativo, não é. A gente não buscava só a Deus. A gente buscava os ídolos, a gente buscava os anjos, a gente buscava os médiums, talvez. Eu levei o carro no mecânico para ele ver o barulho que tinha, e ele falou assim para mim, o Kaique, sabe Reginaldo? A gente chama de Reginaldo. Essa semana foi tão difícil de trabalhar, tinha um negócio assim em cima de mim, sabe? E eu tenho tentado evangelizar, falar de Jesus.
livro aberto, aos poucos ele vai permitindo. Ele falou assim, eu estou querendo ir no centro essa semana, porque a coisa está muito pesada sobre mim. Eu falei com tanta naturalidade para ele, falei assim, de jeito nenhum. Mas assim, eu falei gostoso, sabe? De jeito nenhum, você não vai no centro. Lá a Bíblia diz que a gente não deve consultar os médiuns. Não deve. Ah, é, Reginaldo? Eu falei, é sim. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Mesmo que você vai lá sem ter total compreensão, buscando uma bênção, você vai ficar preso àquilo lá, porque aquilo ali é espiritual. Você não vai. Aí eu cheguei em casa e falei com a dona Silvana, né? Porque aí a Silvana a gente conversa muito, né? Ali é unha e carne, né? Aí eu falei para ela, ela falou assim, por que você não manda no zap para ele o versículo que fala sobre isso? Ele está aberto a isso. Aí eu escrevi, né? Que nem quando eu mando para o Elvis, aos irmãos, o versículo eu ponho monoespaçado. Aí a letra fica um pouco diferente, fica bonitinho, né? Aí eu mandei para ele a passagem em Levítico, que diz, não consulteis os médicos. Mas irmãos, nós éramos assim também. E hoje que nós somos cristãos, a gente fica tentado a consultar alguma entidade espiritual, a gente sabe que o Senhor é bom, que Ele é leal, que Ele é justo. E nós vamos, ainda que em perrengue, ainda que em luta, ainda com dificuldade, ainda que caolhos espiritualmente falando, nós vamos ficar com o Senhor. Porque a gente sabe que Ele é o único que pode prever algo para mim e pode me abençoar. Se algo escuro pairando sobre a sua cabeça, isso pode ser físico, pode ser pressão alta, pode ser pressão baixa, pode ser espiritual também. Mas a quem que nós vamos consultar? O Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. E isso é comportamento, isso é atitude. Mas é uma atitude que vem somente sobre o justo. O que não é justo, ele não tem essa compreensão. Ou ele não quer. Ou ele não quer. Muito bem. Só que lealdade, misericórdia, bondade e justiça, olha lá, também devem estar presentes na nossa vida. Isto é, eu vejo o meu Senhor como leal e justo, e eu também quero ser leal e justo, como Ele é. E isso, irmão, é um privilégio do crente, é um prazer, ou então é um esforço que até dói para a gente fazer, mas é o que normalmente um cristão quer ser, como Jesus é. A gente não quer mais ser como só o pai da gente, a mãe. A gente não quer ser só como aquele tio que a gente gosta dele, aquela tia. A gente não quer ser só com o caráter de um primo, de uma prima, de um amigo. Agora que nós conhecemos ao Senhor e estamos na igreja de Cristo, a gente tem um desejo, deve ter, de nós sermos como Jesus Cristo é. É só você observar os seriados que passam nos canais e nas plataformas. Como que quando você gosta de um seriado ou de um desenho animado, a gente se identifica, não é? Porque tem alguma coisa lá que nos chama a atenção, às vezes para o lado do suspense ou do lado da comédia, mas a gente sabe que aquilo é incompleto e que Jesus é completo. Amém, meus irmãos? E que nós não estamos jogando aqui nessa manhã palavra prudente. Tá bom? Olha só como que Davi falava.
Eu peguei aqui duas versões. Versículo 2: em minha casa viverei de coração íntegro. Na linguagem de hoje está assim: viverei uma vida correta em minha casa. Olha só, versículo 4, segunda parte: não quero envolver-me com o mal. Não quero envolver-me com o mal. Viverei, versículo 2: viverei uma vida correta em minha casa. Em minha casa viverei de coração íntegro. Por que ele fala isso? Porque ele quer agradar ao Senhor. Ele sabe que é a Jesus que ele deve satisfações. Ele sabe que é a Deus, o Pai, que ele quer que a casa dele seja do Senhor. Então, ele sabe que tem que começar por ele, na casa dele, nele, Davi, a família dele. E olha que a família de Davi era grande. Naquela época, ele tinha muitos filhos, não é? Tinha mais de uma esposa, era permitido isso, não é? Havia uma justiça que zelava por isso, não é? Embora que trouxe muitos problemas para Davi, os filhos trouxeram muita tristeza, muito luto, muita dor, mas ele queria viver corretamente na casa dele. Agora, por que ele quer? Porque ele amava o Senhor. E daí ele vai para o reino que ele iria governar. Olha só, versículo 4: longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Ele também está falando isso, se aplica à casa, mas se aplica ao reino também. Olha só, versículo 5: farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Aí ele já está falando como líder. Farei calar, quer dizer, eu tenho autoridade para que, se alguém quiser difamar o próximo escondido e eu souber, eu tenho autoridade para fazer calar. Ele agora está falando como rei. Farei calar o que difama, os que falam dos outros pelas costas, está na linguagem de hoje. E meus irmãos, pode ser que a gente não consiga fazer alguém calar porque está difamando os outros. Mas eu tenho que obedecer ao Senhor, não ficando na roda dos escarnecedores. Não. Eu tenho que me afastar do homem e da mulher que difama. E nós, aqui no Brasil, a gente tem sempre uma tendência de falar mal de alguém quando a pessoa não está perto. Não é? Então, essa semana foi uma semana de planejamento na escola. Então, alguns professores que assumiram as aulas não são da turma, graças a Deus eu tenho que me manter hoje, não são queridos. E, como eles têm que passar por atribuição, eles não estavam na reunião. E adivinha só o que se ouve? Falar mal. Falar mal. Eu posso até chegar a ouvir, posso até assim, uma conversa para de volta como aconteceu. Aí eu tenho que ficar de braço cruzado e não falar mal. Eu não posso falar mal de alguém só porque aquela pessoa é extrovertida demais, como era o caso. Não posso me juntar a isso. E se puder, sai de perto. Era hora, às vezes, um café que tem ali, então, deve ser, vou tomar um café aqui. E eu não vou tomar café, né? Vou tomar água. Isso é a atitude que você tem que fazer, que você tem que ter. É uma atitude positiva de agradar a Deus. Eliminarei todos os malfeitores da
o rei, ó, cada manhã se escalar todos os ímpios da terra, somente quem tem vida íntegra, ele diz, me servirá, versículo 6, somente quem tem vida íntegra me servirá. Ele está falando dos conselheiros, daqueles que estavam no palácio com ele, dos comandantes, do comandante de guerra. O comandante de guerra dele se chamava Joabe, primeiro comandante, Joabe. Então, ele estava dizendo que desde a vida pessoal, passando pela casa dele, a família, os servos da casa dele, até a cidade de Jerusalém, que era a capital, né? Aquela capital, e depois indo para o reino inteiro, ele queria viver uma vida de lealdade e de justiça. Esse foi o alvo de Davi. Então, meus irmãos, a gente pode resumir assim: duas coisas agradam a Deus. Duas coisas agradam a Deus nesse salmo, tá bom? Uma canção comprometida. Cantarei a lealdade e a justiça. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando você e eu estivermos recebendo uma ministração de um cântico ou de um hino, seja binário para o povo cristão ou o cantor cristão, seja um cântico, seja um solo até, ou um dueto, o que seja, um coral, nós temos que desejar fazer isso com comprometimento. Isso exige de nós um esforço, porque nem sempre a gente vai estar querendo cantar. Mas se aquele cântico é um cântico que está bem feito, que está bem escrito, porque foi retirado da palavra de Deus, como base, eu posso fazer isso. Cantar comprometido com Deus. Isso é uma das atitudes que pode te levar a ter uma vida íntegra. Outra coisa, ter consciência limpa. Você tem que buscar acertar-se com Deus e com os homens sempre. Essa semana, no planejamento, a coordenadora, uma moça muito bacana, ela tem, inclusive, eu tenho admirado ela porque ela tem tomado atitudes éticas. Eu até estou pensando em conversar com ela e ver se ela é cristã. Ela foi falar comigo assim: Reginaldo, senta aqui. Aí, porque eu tinha que fazer uma dinâmica, né? Aí ela falou em seguida: Reginaldo, senta aqui. Eu falei assim: eu já ouvi, eu já estou indo. Bom, isso aí você sabe que só de falar assim já pega, né? Aí ela falou assim para mim, depois do intervalo: mas você ficou bravo comigo? Eu falei assim: eu fiquei, porque você falou duas vezes. Eu falei assim: já vou, só que eu também não estou bem. Eu não gostei de falar com você daquele jeito. Claro, eu falei assim, foi mais de duas vezes, né? Não, eu falei assim, mas não foi por mal, não. Eu falei assim: então deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou bem também, então peço perdão para você de ter te falado daquele jeito. Eu tenho que buscar, meus irmãos, a consciência limpa para poder conviver com Deus, em primeiro lugar. Conviver com Deus é a melhor coisa do mundo, só que a gente vive num mundo que pressiona-nos a pecar. Nós temos um temperamento difícil e nós precisamos, de fato, buscar ter uma consciência limpa. Você e eu. Como é que nós podemos limpar a nossa consciência? Nós podemos limpar a nossa consciência quando o Espírito Santo ele vir e mostrar para nós por meio da oração.
palavra dura aqui com essa pessoa, me ajude a conversar com ela. Ou, se alguém falou uma palavra dura com você, dificilmente essa pessoa vem pedir desculpa. Então você tem que falar assim: Senhor, me ajude a deixar para lá essa ofensa. Me ajude a ficar tranquilo. Me ajude a ter paz. Muito bem. Agora, meus irmãos, nosso encarte aqui, no verso 3, nós vamos agora nos dedicar essa parte do sermão ao verso 3. Alguém pode ler para nós? Odiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Muito bem. Vamos abrir, por favor, em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 3. Versículos 26 e 27. Um irmão, por favor, pode ler. É o versículo 26. Isso. É 2 Samuel, capítulo 3, versículos 26 e 27. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abi. Eles o alcançaram no povo de Gil e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Israel, irmão de Joabe. Olha, segundo assim, você vai contar, você vai utilizar essa passagem dali, é pesado, hein? Irmão, nós estamos diante de uma situação que ocorreu há 3.000 anos atrás, uma situação diferente, em que nós temos Davi sendo chamado por Deus de seu rei, e nós temos um problema que Davi vai ter que colocar a justiça de Deus em prova através da vida dele no seguinte: Abner estava sendo perseguido numa guerra num lugar chamado Gibeon. Abner, ele era comandante das tropas de Aimeleque, que era um outro rei que estava cuidando de uma parte de Israel ainda. E um homem correu atrás dele para persegui-lo. E Abner disse o seguinte: não venha atrás de mim, desvie-se para a direita ou para a esquerda, senão eu vou te matar. Eles eram soldados, eles estavam numa batalha. E o que aconteceu? Ele não parou, e Abner, diz lá o texto, ele enfiou a ponta da lança no estômago desse homem e a ponta saiu nas costas e matou ali mesmo. Então, este homem que morreu, ele era irmão do comandante de tropas de Davi, que se chamava Joabe. E o que aconteceu? O Joabe quis se vingar do Abner. E esse Abner, ele era um estrategista, era um homem muito inteligente. Davi falou isso um dia sobre ele. E o Abner foi lá conversar com Davi. E Davi conversou com ele e o despediu em paz, diz o texto. E o que aconteceu? Joabe
Joabe chamou esse homem, e esse homem veio conversar com ele, porque os dois eram comandantes. Um era o comandante de Davi e Joabe, e o outro, Abner, era o comandante de Aimeleque. E o que aconteceu? Joabe matou aquele homem, e disse que o Abner estava conversando com ele, pensando que ele queria mesmo dialogar, quando sem aviso ele matou ele pelo estômago também. Só que Davi, diz o texto aqui, olha, no versículo 26, Davi não ficou sabendo na hora disso. Ficou sabendo depois. Quando Davi, que era o rei, ficou sabendo, olha só o que se passou. Então, versículo 31, disse Davi a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Por favor, alguém leu 33. O rei lamentou por Abner. Abner tinha que morrer com horas no Libão. O rei lamentou por Abner. É o 33. Abner tinha que morrer com horas no Libão. Olha lá. Agora, irmãos, leia para mim, por favor, o versículo 29. Sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa do seu pai, e nunca na casa de Joabe. Falte quem tenha seja leproso, nem atenta a porã, nem caia a espada, nem quem necessite de pão. Davi era um rei novo ainda, então o que aconteceu? Davi ficou sabendo da morte do Abner, que era o comandante que tinha vindo falar com ele, porque esse comandante queria que unificasse o reino, e Davi fosse o único rei, não era mais para Aimeleque. Porque Aimeleque tinha falado para o Abner uma vez assim, esse que era o rei de outro lugar de Israel: olha, você está dormindo com uma das concubinas do meu pai. E o Abner ficou muito ofendido. Olha só como as coisas são. Então o Abner, depois que ele foi ofendido pelo rei Aimeleque, ele não sentiu mais a alegria de ser exclusivamente dele. Ele achou que Davi tinha que ser o rei. Aí ele foi lá conversar com Davi. Nessa que ele foi conversar com Davi, o Joabe, sabendo que ele tinha matado o irmão dele, foi lá e matou ele também. Aí sabe o que Davi falou? Em vez de Davi resolver de uma maneira política, ele resolveu de uma maneira divina. Ele falou assim: ainda que você seja o comandante das minhas tropas, Joabe, que caia a responsabilidade pela morte do Abner sobre a sua cabeça e da sua família. E que na tua família não falte quem seja leproso, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passa fome. Então, nós estamos aqui numa época do Antigo Testamento em que esse tipo de imprecação, de amaldiçoamento, era permitido para que um rei governasse o povo. Era uma época que havia permissão de Deus até para isso. Muito bem. Agora, vamos em 2 Samuel 4, 11 e 12. Então, da mesma forma, eu pedi para irmãos lerem para mim, 2 Samuel 4, 11 e 12.
porque mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requeriria eu outro sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Meus irmãos, nós estamos agora numa situação quanto aquele rei que governava Israel, chamado Isbosete. Olha só o que aconteceu. 2 homens, um se chamava Recabe e outro Baaná. Eles chegaram diante daquele homem, daquele rei. Na hora da siesta, era mais ou menos meio-dia, esse homem estava descansando no palácio dele. Eles entraram no palácio e eles demolaram esse homem. Eles cortaram a cabeça fora desse homem. E eles foram levar a cabeça para Davi ver, achando que eles estavam fazendo um bem, matando aquele homem, a fim de que Davi assumisse todo o reino. Mas aí, meus irmãos, Davi, ele disse assim: a Recabe e a Baaná que mataram Isbosete. Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, versículo 9: filhos de Rimão de Beerote, juro pelo nome do Senhor. Vê se você acha aí, acharam? Versículo 9, segundo Samuel 4:9. Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Aqui ele está contando de um outro episódio, daquele escudeiro de Saul, que foi falar para ele, quando ele ainda não tinha assumido o reino, que ele tinha matado Saul porque Saul já estava ferido de morte. Ele falou: eu não perdoei aquele homem, mesmo ele tendo matado o rei, porque ele estava ferido de morte com uma flecha. Agora aqui, muito mais agora, versículo 11, que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa, em sua própria cama, vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Alguém lê o versículo 12, por favor? Então eu já dei ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o campo de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Muito bem. Então Davi deu ordem aos seus soldados e eles os mataram. Por quê? Porque eles eram homens maus, que mataram o inimigo de Davi, mas não era para ser desse jeito. Não era para fazer isso. E Davi viu que foi um assassinato. E Davi fez justiça. Nessa época vigorava a lei do talião. Qual era a lei do talião? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, dente por dente, inclusive. Então, meus irmãos, nós vemos um rei tomando essas atitudes de agradar ao Senhor em situações em que ele tinha que ser juiz de causas desse tipo. Meus irmãos, será que era fácil tomar decisões como essa? Meus irmãos, eu acredito que para cada decisão que Davi tomava, eram vários fios de cabelos brancos que ele tinha que receber na cabeça. Mas ele queria agradar ao Senhor desde novinho. E ele estava querendo agradar ao Senhor, ele teve que enfrentar essa situação. Como se ele dissesse o seguinte: já não basta eu ter matado, pedido para matar aquele homem que
cortaram a cabeça desse rei. Então, eu vou ter que tomar essa decisão. Ela é difícil. Meus irmãos, é difícil agradar o Senhor também. Hoje nós não precisamos mais chegar nesse ponto como naquela época. Primeiro porque nós não somos reis. Talvez alguém aqui pode estudar para ser juiz, juíza, que mais? Promotor de justiça. Você vai ter que tomar decisões. Mas nós, às vezes, vamos ter que tomar decisões difíceis dentro da nossa casa. Para dentro da nossa casa. Não é? Por exemplo, um filho que chega e diz que está namorando com tal pessoa. Que conselho você vai dar? Se ele chegou ou ela chegou a conversar com você sobre isso, é sinal que confia. Então, que conselho você vai dar? Muitas vezes você não sabe, não. Você não tem. Você tem que ouvir, engolir e pensar bem como falar. E às vezes você não vai saber. Depois de uns dias, de umas horas, aí vem a lucidez. Mas o que acontece? Hoje, os conselhos que eu tenho que dar e que você tem que dar para sua esposa, seu esposo, seus filhos, até um filho para um pai, para ajudar na situação, nós temos que querer agradar ao Senhor. Os nossos conselhos têm que buscar ser conselhos de agradar ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos agora nos colocar diante de Deus. Vamos fazer um exame de consciência nesse momento. O exame dos propósitos da nossa vida. Porque, meus irmãos, o exame de consciência, de propósito, também é música para Deus, tá bom? Também é música. Tá? Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia. Pai, fala aos corações, Senhor, os nossos corações, Pai, através da Tua palavra, que não tenha ficado nenhum mal entendido, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ver, ó Pai, através do Salmo 101, o Salmo de um rei, que teve o desejo de agradar ao Senhor. E depois, conforme foram passando os anos, aqueles 40 anos que Davi governou Israel, Senhor. Ó Deus, ele teve momentos tão difíceis, ó Pai. Mesmo ele sendo um homem que o Senhor amava, ele também cometeu muitos erros. Mas nós vemos na Bíblia, Senhor, que ele acertou muito também. Tomou decisões muito corretas. Como essas decisões diante de assassinatos, decisões tão difíceis, Senhor. Ele tomou uma decisão de se colocar, dizendo: não aceito na cidade em que eu sou o rei, no meu reino, a injustiça. Ele buscou agir assim. E Deus, mesmo depois, quando ele no futuro cometeu pecados, Senhor, ele se arrependeu amargamente, Senhor, dos seus pecados. E o Senhor o aceitou, porque o Senhor está, Senhor, com um contrito de coração e de alma. Pai, que nesta manhã, nós estamos aqui em 10 pessoas, Deus, um pouco mais de 10, mas somos tão importantes para Ti. Somos, ó Pai, tão queridos do Senhor. Ó Deus, nós viemos aqui para ouvirmos a Tua voz. E a Tua voz nos diz que nós precisamos, Senhor, agradar a Ti. Que nós tenhamos coragem e bom ânimo
para te agradar em todo momento, Senhor, e buscar-te de todo o coração, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Estão passando no show cristão. Amém, meus irmãos. Boa palavra, né? Meus irmãos, nós estamos fazendo a nossa dinâmica, todo mundo está escutando, né? Todo mundo está lendo a Bíblia. A gente vai pegar algumas passagens aí que foram feitas recentemente. E nós vamos fazer uma dinâmica diferente hoje, para facilitar para os irmãos que andaram na Bíblia, tá bom? Nós vamos deixar hoje em duplas. Tá bom? Então vai ter duplas hoje para facilitar. Então, aqui a gente tem uma dupla formada. Como o pastor ia se apelar como se ele estivesse participando, então eu vou deixar o Elton e o Cosmo junto, pode ser, Elton e o Cosmo. Aí o Mateus, pode ser, irmão. O Emael ia apelando, então eu vou deixar ele com eles. E a Fernanda ia nadar, pode ser? Gustavo, você quer ajudar com alguém ou você vai me ajudar mesmo? Vai me ajudar? Então, Gustavo vai estar nos abençoando aqui. Meus irmãos, o objetivo, novamente, é que a gente possa trocar um pouquinho de conhecimento sobre aquilo que a gente tem lido. Algumas perguntas são fáceis, porque você já aprendeu no momento, provavelmente, estudando a Bíblia. Algumas são mais que você não leu, provavelmente você não vai entender. Também vamos mudar um pouquinho da dinâmica, porque ele estava assim, você respondeu, você podia continuar respondendo, né? Eu e o Emael quase respondeu todos. Então, para não ficar muito desequilibrado, então, respondeu, aí a gente vai abrir a próxima pergunta para uma outra dupla que você está respondendo. Se a dupla não conseguir responder, aí a gente abre para quem souber. Quem souber, já levanta a mão. Levanta a mão, já vamos considerar essa pessoa para poder responder a pergunta, tá bom? Tudo bem? Para lembrar ainda da nossa pontuação como funciona, presença. Ou seja, vocês já ganharam só de estarem na igreja, vocês já ganharam esse ponto. Vamos já pontuar. Se você é um visitante da igreja ou no curso da noite, ganha 10 pontos também. Resposta correta vale 10 pontos. Se errar, perde 5. Se por acaso você não conseguir responder, outra pessoa poderá responder, aí vale 5 pontos. Tudo bem? Nosso ranking, por enquanto, o Emael está disparado primeiro, 75 pontos. Seguido pela irmã Ilma com 65 pontos. A Emily, a semana passada, na atividade, conseguiu chegar ali no terceiro, ali, a gente está fazendo uma dinâmica diferente com o Espaço do Espírito. E a Fernanda Salles, agora a gente já precisa identificar a Fernanda, mas a Fernanda Salles está em quarto ali com 50. Opa, calma lá! Muito rápido, mas tudo bem, vamos lá. Quantos descendentes de Jacó estavam no Egito? Você não respondeu? Tá bom. Quantos descendentes de Jacó estavam no Egito? Tá? Então, quantos estavam lá no Egito? Descendentes de Jacó. 200 descendentes? 70 descendentes? 400 descendentes? 50 descendentes? Nota 2. 70 descendentes. Está correto? Correto! A Rafa e o Daniel acabaram de levar aqui 10 pontos. Então, agora vocês vão ter que aguentar aí, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Quantos meses tinha Moisés quando ele foi convocado para ser? Quantos meses tinha Moisés quando ele foi convocado para ser? Um mês. Não, tem que esperar, exatamente o que você responder. Um mês, 3 meses, 6 meses.
meses ou 9 meses? Quantos meses tinha Moisés quando ele foi colocado na cesta? Sabe a história, né? Pode responder. Vou responder ninguém levantar a mão. Quer responder? Bora. Oi? Bora. Não, pode responder, só levantar a mão. Quantos meses tinha Moisés quando ele foi colocado na cesta? 3 meses. 3 meses? 3 meses? Correto! 3 meses. Parabéns, meu irmão. 3 meses, tá? É interessante porque o pessoal sempre lembra da história, né? Muita gente conta a história como assim. Moisés nasceu, colocado na cesta e jogado no rio. E não foi bem assim. Ele já tinha 3 meses quando ele foi colocado na cesta, tá bom? Então, 10 pontos para o Emael e para o Eixo. Ele fala agora, não fala mais nada. Agora, o Emael não pode responder a prova quando vocês voltarem aqui a prova se souber, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. Quer dizer, não é que não pode. Se ninguém souber, ele não pode responder, tá bom? Qual era o nome? Essa tá fácil, né? Essa aí não tem como errar essa pergunta. Qual era o nome da esposa de Moisés? Mariporã, Raquel, Josiane, Zípora. Qual que era o nome da esposa? Vou deixar aqui para variar um pouco. Vai lá. Qual que é o nome da esposa? 4? Zípora? Zípora? Então, 10 pontos para perder para a Natália. Tudo bem? Próxima pergunta. Essa vai ser fácil, hein? Essa está fácil. Quantos anos tinha Moisés e Arão quando foram falar com o faraó? Quantos anos de idade eles tinham, tá? Moisés tinha 30 anos e Arão tinha 33 anos. Moisés tinha 40 anos e Arão tinha 43 anos. Moisés tinha 80 e Arão tinha 83. Ou Moisés tinha 90 e Arão tinha 83. Vamos lá, levantar a primeira dele. É o Tom Jorge. 3? 80 e 83? E aí? Eles tinham 80 anos e 83 anos. Olha só, às vezes a gente acha que Deus só vai usar você na sua juventude. E isso não tem nada. Para Deus não tem essa questão, não. Quando Deus quer te usar, Ele vai te usar independente da idade que você tem. Isso é muito importante. Pode ser muito novo ou de fato já tem que ser muito experiente. Mas Deus, quando Ele quer te usar, Ele te usa. Então vamos lá para a próxima pergunta. Qual? Essa pergunta boa. Está valendo a Bíblia quando a gente leu a frente, você deu risada nessa daí. Qual a praga que acabou ficando pior com a ação dos magos do faraó? Olha só, tem uma praga. Os magos foram lá, fizeram, replicaram e a situação ficou pior. Foi a praga da peste? A praga da sã? A praga de granizo ou a praga da escuridão? Qual a praga que ficou pior quando os magos foram fazer? E aí? Foi a praga da morte primogênita, dos homens e da Maria, tá? Poxa, não tinha solução, você vai perder ponto, né? Oi? Qual? Da escuridão? Foi da escuridão? Não foi da escuridão. E aí? Passou, tá valendo 5 pontos. Alguém sabe qual que é? Número 2. A praga das anjas. Está vendo, de novo? Está correto. Olha que interessante. Moisés foi lá na sua praga, subiu um monte de cã lá, as anjas insuportáveis. Aí vem lá os magos do faraó e replicam, e fazem lá, e sobre mais sangue, e fica mais sangue espalhado dentro. Alguém que fala com isso? Diferente, né? Mas aí essa luta das pragas não. Essa luta das pragas tem que ser os magos egípcios, já não interpretam Isso, já não. o mais importante, viu, Elber? Eu vou confessar uma. Quando eu vi isso aí, tá legal, aí eu queria achar o nome dos magos. E tentei, li o livro de Êxodo, eu só fui encontrar lá em Timóteo 6, James. Olha, eu tinha lido a Bíblia várias vezes. É uma boa curiosidade essa, com certeza. Mas então, olha que interessante, né? A situação que aconteceu, né? Aí a Bíblia coloca isso, que eles acabaram ficando com mais problemas do que eles tinham ainda. Então subiu mais anos, e já era um problema ficou pior quando os magos tentaram replicar isso. Os magos estavam replicando. Mas é importante lembrar que os magos não replicam todos, tá? Para quem os magos não replicam, acho que umas 3 eles conseguem replicar, depois eles não replicam mais. Porque aí começa realmente o poder de Deus ali
agindo, eles não conseguem mais fazer. Então, vamos para a próxima pergunta, então. Foi 5 pontos para o Daniel Yamal, né? E o irmão Emanuel perdeu 5 pontos junto com ele. Não, o Emanuel não. Foi o Elton e o Paulo. Qual foi essa da passo? O irmão Emanuel respondeu para que os poderam não pode. Daniel não pode. Nós sobramos para vocês aqui, hein? Qual foi a sexta praga do Egito? Sexta praga do Egito. O irmão vai responder. A praga das úlceras, a praga dos piolhos, a praga dos gafanhotos ou a praga da escuridão? 3? A praga dos gafanhotos? Foi a praga dos gafanhotos? Não foi a praga dos gafanhotos. Agora está aberto, né? Precisa tentar responder. Vou fácil agora, hein? Vamos lá. Primeiro foi a de sangue, segundo sangue, terceiro mosca, a quarta piolho e a quarta foi as úlceras. Tá, ó, a primeira foi sangue, terceira mosca, a quarta. Eu não posso demorar tanto tempo, a gente tem que ter interrompido, né? Uma das respostas ali. A resposta então, a praga das úlceras, a praga dos piolhos, a praga dos gafanhotos ou a praga da escuridão. Qual foi a sexta praga? Piolho já falaram. Das úlceras? A praga das úlceras? Correta! Bom para o Emanuel e para o Enzo. Vamos lá então, para a próxima. Essa tá fácil, hein? Essa tá super fácil. Qual era o sabor do maná? Pode responder? O Daniel fica preparado mesmo. Sabor de coentro, sabor de banana? Sabor de pomado ou sabor de bolo de mel? Vai lá, Daniel. Resposta 4. Bolo de mel. Sabor de bolo de mel, tá correto? Correto, parabéns! Ó, o Daniel que a gente quer pedir para o animal de falar no começo também. Eu vi no começo ali que não apareceu meu nome ali no... É porque dessa vez ele caiu na pontuação da semana passada. Não apareceu lá na escala. Eu não vi lá, nem em quinto lugar apareceu lá. Não, porque são os 4 primeiros. O ranking dos 10 colocados eu coloquei no grupo da igreja. E a questão que eu coloquei nos 4 porque só tem espaço para 4. Não, aí fiquei chateado, só pra Isso que apareceu lá, apresentado, entendi, tá certo. Então vamos lá, para a próxima pergunta. Por quantos dias o povo deveria comer o pão sem fermento? Agora eles podem fazer, então vai ficar aberto para vocês. Por quantos dias o povo deveria comer o pão sem fermento? 7 dias? 14 dias? 21 dias? 30 dias? Lembrando que estava sendo estabelecido ali o princípio da Páscoa, e aí Deus estava colocando algumas condições para o povo poder ali celebrar a Páscoa. E uma das condições é que ele não poderia comer pão com fermento. Quantos dias ele não podia comer pão com fermento? Alguém gostaria de responder? Ninguém gostaria de Você tem que esperar, tem que ter. Ele errado, pode? Aí, ó. 21 dias? Errou. 21 dias? Certa resposta. Parabéns, isso mesmo, 7 dias. 5 pontos aí para a tarde. Isso mesmo, 7 dias é o tempo que você deveria ficar sem comer pão. Mas, é muito interessante, ó. A atividade aqui é justamente para estimular que vocês estejam lendo a Bíblia. Tem muita coisa legal ali. A gente agora está em Levíticos. Levíticos talvez ali, as minhas filhas às vezes reclamam um pouco de Levíticos. Mas o mais difícil, é muito complicado, é cheio de holocausto, é cheio de sacrifício, é muito complicado. É que Levíticos, se vocês forem olhar, o livro mais complicado de ler na Bíblia. sim, é que Deus passa as instruções, a gente não precisa, ele passa as instruções de como deve ser feito. Às vezes é repetido, mas se você for olhar para os dias atuais, seria como
está passando meio que um contrato ali para as pessoas, assim, ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, para tal coisa, isso aqui ou isso. Então, por isso que é repetido. Se você pegar o contrato nos dias atuais, não tem várias coisas que vai se repetindo, mas é porque ele quer deixar bem claro para você falar assim, ah, eu errei porque eu não entendi isso aqui. Não, então ele vai lá e explica várias vezes. Então, por conta disso, se você for observar, tem algumas coisas ali que vai estar repetindo, outra não está repetindo. Está passando a orientação o mais correta possível para o povo não ficar errando. Depois a gente descobre lá na frente, a gente vai chegar nessa parte, que o povo exagera tanto que Deus até se irrita com sacrifícios. Mas a gente vai chegar nessa parte aí, não é agora. Próximo, então? Essa é boa, hein? Como Israel venceu a guerra contra os amalequitas. Israel venceu a guerra contra os amalequitas. Com carros, com óleo quente, com os braços levantados, ou fogo do céu. Posso responder? Pode responder. Resposta 3. Resposta 3. Com os braços levantados. Correto. E quem lembra dessa passagem? Vocês lembram dessa passagem bíblica? Levantava lá o braço de Moisés e eles começavam a ganhar. Aí baixava o braço e começavam a perder. Com os braços levantados. Para dizer que era o poder de Deus mesmo. Não tem nem o que falar. Então segurava o braço lá e eles estavam ganhando. Amém. Vamos para a próxima. Essa daqui é para criança, essa daqui não tem como errar, hein? Quantas tábuas do testemunho Moisés quebrou ao descer do monte? Tá? Quando Moisés estava descendo do monte, pera lá. Pera lá, o Matheus já tinha levantado a mão ali atrás. Posso responder? Não, pera lá. Eu já quero próprio livro, você já está. Quantas tábuas do testemunho Moisés quebrou ao descer do monte? 2 tábuas. 3 tábuas, 4 tábuas ou 5 tábuas? Olha lá, A primeira, passou número 4, mas a primeira com 2. 2 tábuas, então o Matheus já tinha levantado o olho, então ponto do Matheus e Caíma, eram 2 tábuas. Lembrando, ele quebrou as tábuas, ele está descendo do monte com as tábuas, ele está lá com Deus, e aí Deus quer destruir o povo. Deus acabou de salvar o povo e Deus agora quer destruir o povo. Por quê? E é bem interessante porque, assim, se você for parar para pensar, quem estava junto com ele era Arão. Arão estava com Moisés. Arão viu tudo que Moisés fez através ali do poder de Deus. E aí, quando Moisés sobe para o monte para falar com Deus, o povo chega lá para Arão e fala assim: Moisés morreu. Vamos fazer um Deus para a gente adorar e a gente vai falar que Deus nos libertou. Arão, com toda a experiência que ele teve ali com Deus, ele traz o ouro, vamos fazer alguma coisa, não é? É bem interessante, mas de fato, aí quando Moisés desce, Moisés então se ira, Moisés defende o povo diante de Deus, né? Senhor, não desculpa o povo, por favor, não desculpa o povo. Que isso, a gente libertou ele, vamos falar com o Senhor, que Deus nos ensinou, o Senhor não nos tirou o povo para matar ele. Aí quando Moisés se ira, Moisés viu o que está acontecendo, aí Moisés não aguenta. E gozado, né, meu filho? Um detalhe também, né? Moisés foi o homem, o servo de Deus, que mais jejuou e mais orou. 40 dias com Deus, no monte, depois ele viu o povo se prostituindo, 40 dias para não destruir o povo, depois passou mais 40 dias também no monte para ver se estava, né? Sim, dessa forma de fato. Vamos lá, tem mais perguntas? Última pergunta, hein? Última pergunta. Agora acho que é a última chance que a gente já pôs. Vamos para a próxima pergunta. O fácil. Quantos dias Moisés ficou no monte com o Senhor na segunda vez na sábado? Então ele teve que subir de novo, ficar com o Senhor lá no monte. 20 dias, 40 dias, 70 dias, 120 dias. Posso responder? Não, mas eu não pode mais. Vai, eu vou estar aqui com ele, eu vou estar aqui para você encerrar.
O objetivo, novamente, só reforçando, tá? O objetivo é termos esse momento de comunhão e trocarmos um pouco de experiência do que nós estamos aprendendo. Novamente, vou reforçar isso. Sei que não é, às vezes, pegando alguns livros, tem livros que são uma delícia, assim, para ler, porque tem muita história, tem alguns livros que são um pouco mais metódicos, né? Estão contando ali pessoas, quantidades, números, nomes, que às vezes algumas pessoas não gostam muito de ler. Mas nosso objetivo como igreja, o desafio que foi lançado, pelo pastor Joel, inclusive, é que a gente, seguindo o nosso cronograma, o plano de leitura bíblica e evangelização, para a gente ler a Bíblia durante um ano. Então, se você estiver seguindo o plano, a ideia é que daqui a um ano, a gente começou dia 14, se não me engano, dia 14 de janeiro, então provavelmente, se não tiver nenhum problema, dia 14 de janeiro do ano que vem, a gente deve estar concluindo o nosso plano de leitura bíblica. E aí, se você conseguir seguir, esse é o objetivo. O estímulo é para que a gente esteja lendo. Eu sei que alguns aqui já leram várias vezes a Bíblia. Amém por isso. É uma oportunidade de você ler novamente e rever a Bíblia. Aí, eu falei já compartilhei, já li a Bíblia incentivado, bem obrigado ali pela minha quando eu era criança, depois por vontade própria. Mas cada vez que, como sempre fala, o Senhor sempre se renova. A gente tem ido juntos, a gente tem feito esse esforço de ler juntos em família, e a gente vai descobrindo coisas ali que muitas vezes eu li, passei por cima e não vi, e lendo não é. Vai se renovando. A gente vai vendo que, poxa, eu não tinha reparado nisso, não tinha percebido tal coisa. Por exemplo, na praga das rãs. Não imaginava que a praga das rãs tinha virado um pouco de problema ali para os egípcios. O faraó deve ter ficado bem irritado com isso. Para a semana que vem, não vai ter perguntas, então assim, continue lendo, porque as perguntas que vocês perceberam aqui não foi só dessa semana. Quando a gente entrou, por exemplo, no Levítico, mas tinha perguntas da outra semana. A gente está anotando as perguntas e vai depois trazer as perguntas acumuladas aqui. Então, se você tiver livro, você vai saber do que é o assunto. Mas para a semana que vem, a gente vai lançar mais um desafio para os irmãos. Tá? Mais um desafio. Vai valer 20 pontos. Vai valer 20 pontos. E vai ser da seguinte forma: você tem que ter um versículo decorado dessa semana, do estudo de leitura dessa semana. Não, um detalhe importante: tem que ser um versículo com no mínimo 10 palavras. Senão o pessoal pega lá e diz o Senhor, aí não vale esse versículo. Então tem que ter no mínimo 10 palavras, tá? Nesse versículo. Mas no livro de Levítico ou de Êxodo? O que ele está estudando, Levítico. Essa semana, tá? No programa de leitura dessa semana, aí você pode ser o versículo que você quiser, desde que ele tenha no mínimo 10 palavras. Se você decorar e recitar esse versículo na semana que vem, se estiver correto, você ganha 20 pontos. Tá? Bom? Irmão Elvis, uma pergunta, filho. Hoje seria até o capítulo 10 de 11, não é isso? A fechar até hoje, dia 11, de Levítico? Tá, deixa eu só pegar aqui para confirmar, tá? Não é? 8 a 10. Estava olhando, Hoje seria até 10. Hoje seria até 10. Então está começando, nessa semana, a gente vai começar no 11, tá? E aí a semana que vem, a gente domingo é dia 17. Você vai terminar o Levítico. A gente já vai ter terminado o Levítico. Então, ó, a gente vai agora do capítulo 11, tá? E no dia 17, a gente já estaria entrando em números, correto? Legal. Então, qualquer versículo do dia 11 para frente, que tenha mais de 10 palavras, vai valer 20 pontos. Ok? Lembrando, meus irmãos. Meus irmãos. Não entendi. Conseguiu alcançar o volume? Hoje você fez 45. Muito provavelmente você está bem colocado. Meus irmãos, lembrando, tá? É voluntário. Ninguém é obrigado a decorar o versículo. Isso aqui é para a gente se estimular. Mas ninguém está obrigado. Se não quer, eu não consigo, eu tenho dificuldade, não tem problema. Mas se quiser participar do desafio, decorar o versículo, semana que vem, recitou o versículo, está certinho, ganha 20 pontos também. E a gente vai ter, obviamente, uma outra Levítico, não esse, Levítico, de 11 de Levítico até o finalzinho. Eu nem vou considerar números, porque números vai ser justamente um domingo. Eu acho que ninguém está lendo antes de
Eu acho que ainda não. Deixa eu começar a ver se a gente começa a se organizar O essa fato é que não vai ter, tá? Então, que essa coisa de internet nem nada, então eu já fico sabendo, legal. Agora eu estou dando você ainda não. Mas seria bom de tentar depois tentar para retomar os cursos. Mas o culto de quarta-feira, até é importante que o irmão falou, é um culto de oração. Então, assim, necessariamente a gente não necessita que tenha aqui um pastor ou seminarista. Qualquer irmão eu entendo pode vir se preparar para fazer uma palavra, para a gente poder meditar juntos e orar juntos. Então, culto de oração. Tá? Então, assim, seria bom que os irmãos pudessem se organizar nesse sentido, pensando o que a gente poderia fazer. E aí não necessita, foi errado, pastor, isso mesmo, né? Olha, o uniforme pode vir para participar. A irmã Irma, o Mateus, e mais. Então, assim, meus irmãos, de quarta-feira, para poder retomar os cultos de oração de quarta-feira, o irmão está falando aqui que estou sentindo falta. Estava sendo feito com o pastor Joelson está fazendo no Morumbi. Então, assim, o que eu estou colocando aqui, lá no Morumbi, tá? Deixando isso bem claro para os irmãos, muitas vezes o culto de quarta-feira não é o pastor que dirige o culto, não é o pastor que traz a mensagem. E assim, como eu falei, vai fazer uma palavra para a gente refletir e depois todo mundo vai parar para orar. Então, teve momentos que eu não até o Daniel chegou a nossa palavra lá de quarta-feira, não foi? Então, assim, para entender que os irmãos lá fazem um calendário e eles mesmos se organizam para poder trazer a palavra. Irmã, o importante é refletir na palavra e aí depois ter aquele nosso momento de oração. Então, esse é o objetivo. Eu não vou falar assim que eu me comprometo a vir na quarta-feira, porque eu trabalho no horário muito maluco de semana. Então, assim, dias que eu estou trabalhando de madrugada, fazendo algumas coisas. Senão também estaria na quarta-feira com os irmãos aqui. Mas nada impede que os irmãos se organizem. Seria muito bom que os irmãos se organizassem para voltar a fazer esse culto que é bem importante para a igreja. Tá bom? Tudo bem? Então nós vamos estar encerrando agora. Meus irmãos, novamente, só reforçando, tá? As atividades aqui, o objetivo é que a gente tenha um momento de conhecimento dentro daquilo que a gente, do desafio que a gente está aprendendo aqui. Não é constranger de forma alguma os irmãos, pelo contrário. É um momento bem bacana para a gente poder aí ter uma troca de conhecimento a cada vamos dizer, semana. E, como a gente falou, no final, o primeiro colocado aí foi um presente bem bacana, o segundo colocado também, o terceiro a gente vai providenciar um presente bem legal para comemorar juntos aí esse professor que conseguiu estar ali nos primeiros. E a gente vai estimular o máximo para que vocês consigam pontuar, mudando as atividades. Semana passada foi Escola do Espírito, semana que vem vai ser uma atividade diferente. Se vocês estão curiosos, lembrem sobre como vai ser. Aguarde. Tá bom, pastor? Próximo. Agora, Senhor, que nós vamos para nossas casas, que nós possamos ter paz ali, possamos levar a sua paz. Cuide de cada irmão, obrigado pelos queridos que estão aqui. Ó Deus, prepara, Senhor, um bom culto para a noite que agrade, que o Senhor esteja, Senhor, com cada um aqui que venhamos ouvir a tua palavra para vivermos com o Senhor bem. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, irmãos, até a